Então, é um enorme prazer para mim estar com os dois embaixadores, da Noruega, Niels Gunning, e da Alemanha, Heiko Thoms. É muito bom estar com vocês aqui, porque vocês dois jogam um papel central na busca do Brasil, da conciliação do Brasil com a natureza, com a preservação da Alemanha, da Amazônia, até porque vocês são financiadores do Fundo Amazônia. É um fundo que, para o Brasil, para os brasileiros, ele é muito importante. Ele é valorizado no Brasil. O que houve nos últimos 2 anos não reflete, na minha opinião, de jornalista, que falo com muita gente, que falo com os governadores, que falo com empresários, que falam com ambientalistas, não reflete, esse conflito não reflete o que a sociedade brasileira pensa. Então, eu queria começar perguntando para vocês dois, podem falar na ordem que quiserem, qual é o futuro do Fundo Amazônia? De que forma o Brasil pode superar esse problema que impediu que o fundo continuasse com seus aportes e também com as suas liberações para os projetos, tanto dos estados, dos municípios, das ONGs. Então, eu queria ouvi-lo, queria começar, então, com o embaixador da Noruega, que está há mais tempo no Brasil, para explicar qual é o futuro, como é que a gente vai fazer para retomar esse Fundo Amazônia. Bom, obrigado, Miriam. A primeira ponto que eu quero fazer é que nossos dois países, Alemanha e Noruega, está trabalhando junto com o Brasil por muito tempo. E o Brasil pode continuar contando com a Alemanha e a Noruega no combate do desmatamento. O importante para nós é dizer que a nossa cooperação é baseada em resultados. Sempre foi, sempre será. É a mesma coisa no Fundo Amazônia. Bom, nós temos uma cooperação de longa data com o Brasil. É verdade que o fundo agora é congelado, mas também é importante dizer que ainda tem muitos recursos significantes disponíveis no Fundo Amazônia que estão em funcionamento. Nós temos mais do que meio bilhão de reais em projetos funcionando no Fundo Amazônia agora. Então, tem dinheiro. São projetos antigos? Contribuintes. São projetos antigos? Sim, exatamente. Esses são projetos que foi decididos, aprovados antes do junho de 2019. Então, esses projetos estão funcionando. Isso é importante. Eu acho que também essa noção que não tem ajuda para o Brasil para atender seus metas. É importante para nós dizer que tem muitos projetos no Fundo Amazônia. Eu sei que o meu colega também, o Heiko, a Alemanha tem muitos projetos fora do Fundo Amazônia também. Por favor, Heiko. Heiko, embaixador, então, nessa mesma linha, quer dizer, tem
tem projetos em andamento, mas tem também uma possibilidade de projetos futuros que foi interrompida pelo problema da governança do fundo. E aí eu queria que você me explicasse essa perspectiva futura. Bom, primeiramente, eu queria sublinhar o mesmo ponto. Não falta dinheiro, mas falta confiança. O Fundo da Amazônia está bem provido, mas muito do dinheiro não pode ser gasto porque o governo do Brasil aboliu o Conselho de Supervisão do Fundo Amazônia em 2019, sim. Nós não podemos confiar as nossas economias a um fundo sem um conselho fiscal. Segundo ponto, sobre a cooperação da Alemanha com o Brasil, nós cooperamos há 70 anos intensamente com o Brasil. O Brasil é um dos nossos parceiros globais estratégicos. E desde a Conferência do Rio, nós cooperamos sobretudo nas áreas de proteção florestal e manejo sustentável, mas nosso portfólio abrange também investimentos nas áreas de energias renováveis, mobilidade, desenvolvimento urbano, outros setores. Ao todo, são mais de 9 bilhões de reais. E nosso objetivo conjunto com o Brasil é sempre fazer avançar tanto os objetivos sociais e econômicos, como também a proteção do clima e das florestas. A nossa opinião são duas faces da mesma moeda. Tá bom, embaixador Heiko Thomas, mas em relação ao destravamento, à retomada das liberações normais do Fundo Amazônia, o senhor tem expectativa, o senhor tem esperança de que isso possa ser resolvido? Eu queria saber a opinião de cada um dos dois, né? Tanto do embaixador Heiko Thomas como do Niels Gunning. Eu gostaria de saber a opinião. Quer dizer, qual é a possibilidade, quais são as expectativas em relação à retomada de novas liberações no Fundo Amazônia? Embaixador Heiko Thomas. Bom, ainda como o embaixador norueguês disse, ainda há recursos significativos disponíveis no Fundo da Amazônia. E caso o governo brasileiro demonstre, por meio de ações concretas, que ainda compartilhamos todos os mesmos valores, os mesmos objetivos, nós podemos continuar, né? Para isso, a minha opinião, será necessário um acordo entre as partes sobre a estrutura de governança e um plano concreto e viável para combater o desmatamento na região. Nós precisamos de um plano concreto com objetivos concretos, com linhas do tempo detalhadas e com medidas definidas. Certo. Embaixador Gunning, o senhor que perspectiva vê para a retomada de novas liberações? Não, é isso mesmo, Miriam. Como o Heiko disse, que esses recursos estão lá e é para o governo brasileiro decidir se eles querem retomar essa cooperação. É importante, e nós concordamos plenamente com esses três fatores. Nós precisamos um acordo entre as partes sobre a estrutura de governança, que nós não temos, por enquanto. Nós precisamos ver um plano viável para como combater o desmatamento e também nós precisamos ver uma vontade política do parte do governo brasileiro para continuar essa cooperação. Todas as cooperações internacionais são baseadas do que nós temos a mesma visão.
os mesmos metas. Então, nós precisamos ver que o governo brasileiro realmente tem as mesmas visões do que a Noruega e a Alemanha sobre isso. É importante também lembrar que o fundo foi congelado porque o governo brasileiro dissolveu a estrutura de governança unilateralmente, sem acordo com a Noruega e a Alemanha. Então, é por isso que o fundo é congelado. Nós não temos uma base legal para estabelecer novos projetos sem essa estrutura de governança. Então, isso é a primeira coisa, é resolver isso entre as partes, chegar a um acordo como nós vamos recriar uma estrutura de governança que é boa para nós também. Embaixador Nils Gunnen, ontem eu, como jornalista, acompanhei exatamente isso que o senhor está dizendo, o senhor está relatando. O governo brasileiro unilateralmente rompeu o acordo que criava a governança. Eu vi isso acontecer. Então, eu sou testemunha, como jornalista, de que o senhor está falando a verdade. Foi isso que aconteceu. Ontem, o ministro Ricardo Salles disse que parou porque a Noruega quis parar o Fundo Amazônia, e eu queria que o senhor comentasse isso, se o senhor se sentir confortável para responder essa explicação, até para explicar aqui o que o senhor achou dessa declaração. A única coisa que eu posso fazer é repetir que em junho 28, 2019, o governo brasileiro disrompeu a estrutura da governança do Fundo Amazônia sem acordo com os doadores. Depois disso, nós não temos uma base legal para continuar com novos projetos do fundo. É isso mesmo. Agora, eu queria perguntar para os dois embaixadores, assim, as oportunidades do Brasil, olhando pelo ângulo positivo desse momento, né? Desse momento em que tudo está ficando cada vez mais claro que esse é o caminho do planeta, né? Nesse novo tempo, quais são as oportunidades de um país como o Brasil? Vocês estão aqui, o embaixador da Noruega até há muito mais tempo, e vocês têm também uma característica, vocês têm conversado muito com a sociedade brasileira. Então, eu queria que vocês me dissessem, vou começar também de novo pela Alemanha, apesar de o senhor estar aqui há menos tempo, embaixador Thomas, mas qual é as expectativas? Quando você olha para frente, para um país como o Brasil, que chance nós temos? Primeiramente, eu queria dizer que o meio ambiente é uma prioridade para todos os países europeus, e na Europa o meio ambiente é uma prioridade por todo o espectro político também. Eu sou convencido que nesse contexto da economia verde, tem enormes oportunidades para o Brasil. Há uma demanda crescente por produtos sustentáveis, e o Brasil está muito bem posicionado para se beneficiar dessa transição para uma economia de baixo carbono. O Brasil tem a tecnologia necessária para produzir sem aumentar o desmatamento. O Brasil tem uma legislação sólida com o Código Florestal, que apenas tem que ser implementado. E o Brasil tem produtores sérios, uma maioria de produtores sérios, que já estão produzindo de forma sustentável. No presente, contudo, os consumidores estão buscando estes produtos sustentáveis em outros locais, assim como os investidores. E campanhas publicitárias não são suficientes para mudar essa situação. São necessários resultados concretos para retomar a confiança de consumidores e investidores.
E nós acreditamos que o Brasil tem plena capacidade de entregar esses resultados, pois já demonstrou no passado que é possível reduzir o desmatamento. Uhum. E o senhor, embaixador Nils Bonner? Concordo plenamente. Eu acho que o Brasil tem a tecnologia necessária para produzir sem aumentar o desmatamento. O Brasil tem as instituições, o Brasil tem o conhecimento necessário também para participar e realmente faz sucesso desse mercado que está crescendo na Europa, nos Estados Unidos, por produtos sustentáveis. Realmente, vocês têm tudo que vocês precisam para realmente fazer um sucesso enorme. Mas tem que ter vontade também. Então, é isso que preciso agora. É só... bom, eu achei a carta do presidente Bolsonaro para o Biden bom, e também o discurso ontem. O que nós precisamos ver agora é essas palavras em ação. Nós queremos ver em breve os resultados dessas palavras no taxa do desmatamento, em apoio para instituições que estão trabalhando contra o desmatamento, e também a economia, a política da economia do Brasil, apoiando todos eles que estão trabalhando entre lei, todos os produtores que são bons, sérios, e que querem fazer as coisas corretas. É isso que nós esperamos ver em breve no Brasil. Eu queria só acrescentar um ponto, se permitir. No mundo inteiro, cada vez mais nações estão no caminho para uma green economy, a economia verde. Por exemplo, na Alemanha, em toda a Europa, muitos bilhões de euros estão sendo investidos na transformação da indústria, da energia, do transporte e da agricultura. E no mundo todo também, os consumidores querem saber de onde vem o bife no seu prato, e sob quais condições seus smartphones são produzidos. E investidores buscam objetivamente opções verdes de investimento. Isso significa que quem produz de forma sustentável e verde e, consequentemente, pratica um comércio sustentável tem uma vantagem competitiva no mercado global. É muito interessante. Eu queria ouvir o senhor também, embaixador da Alemanha, sobre a carta e o discurso do presidente Bolsonaro na cúpula de Biden. Bom, primeiramente, eu queria enfatizar que nós estamos muito felizes que os Estados Unidos estão de volta. E nós recebemos também positivamente a reafirmação do compromisso de zerar o desmatamento ilegal até 2030, feito pelo presidente Bolsonaro. Esse é o discurso ontem. E agora estamos muito ansiosos para vermos a tradução deste compromisso em um plano concreto. Além disso, queremos ver em breve verdadeiros resultados na redução do desmatamento. Ainda temos 3 meses importantes até o fim deste ano florestal. A maioria das queimadas na Amazônia acontece nos meses maio, junho e julho.
E esses meses sempre são cruciais para a luta contra o desmatamento. Por isso, saudamos também o compromisso do presidente Bolsonaro de duplicar o orçamento dos órgãos de fiscalização florestal e de fortalecer o papel dos povos indígenas e dos povos tradicionais, mas queremos ver os verdadeiros resultados. Tá certo. Embaixador Nils Kühnen, ontem ele tá falando que saudando a volta do presidente Biden, do presidente dos Estados Unidos, né, à negociação. E realmente a gente viu ontem, inclusive no discurso da Angela Merkel, né, que o embaixador representa, saudando essa volta do presidente dos Estados Unidos à mesa de negociação. E eu queria também ouvir a sua opinião sobre isso. A cúpula, o que essa cúpula significou, apesar de não ser uma cúpula que toma decisão, mas que fez um movimento numa direção, né? Então, eu queria que o senhor me avaliasse assim, o que o senhor achou, qual é a visão da Noruega sobre esse movimento dessa reunião de cúpula? Concordo com o Heiko que o fato que os Estados Unidos estão de volta mesmo e com mais força do que nunca desse assunto é bom. A palavra em inglês é game changer. Muda o jogo mesmo. Então, o cúpula foi muito importante também para mobilizar todo mundo de novo para os esforços. Nós estamos agora olhando para o COP26, Glasgow, e todo mundo está se prepara para isso, o Brasil inclusive. Então, isso é uma coisa boa. É muito bem-vindo ver os Estados Unidos ter essa posição tão forte, tão claro. Então, claro que ajuda muito. Agora, eu percebo no meu trabalho de jornalista que onde eu vou, vocês já estiveram. Eu falo com um ministro, conversei hoje com os embaixadores da Alemanha e da Noruega. Ou eu vou falar com ONGs, né, NGOs, e eles falam isso. Hoje a gente conversou com os embaixadores da Alemanha e dos Estados e da Alemanha e da Noruega. E acontece também com especialistas em diversas áreas e pessoas, políticos e até outro dia até Caetano Veloso esteve com vocês num grupo mais estendido. Mas então, o que eu acho que significa que vocês estão fazendo bem o trabalho, que é ouvir a sociedade brasileira. Mas eu gostaria de saber, o que vocês ouvem disso? Vocês falam até lideranças indígenas, NGOs, políticos, vocês ouvem o coração da sociedade brasileira. O que vocês captam como mensagem nessa questão específica da sustentabilidade, da defesa da Amazônia e desses objetivos comuns de uma economia de baixo carbono? O mais importante para mim é que eu percebo uma vontade mesmo para contribuir, uma vontade de fazer uma diferença, uma vontade para o Brasil ter uma pauta grande sobre essas questões e também um pouco de frustração. Tá certo. Embaixador Heiko Thomas. Bom, eu sinto que todas as partes compreendem cada vez mais agora que as questões do meio ambiente
tem um efeito negativo para a reputação do país, a reputação mundial. Todas as partes compreendem isso agora. Isso é muito importante. É importante também para os investidores, para os consumidores em nossos países. Eu queria dizer que os povos indígenas compreendem isso e também os bancos compreendem isso. Lá tem um ponto comum. Eu acho que cada vez mais a sociedade brasileira, que com nossa sociedade na Alemanha, uma sociedade que não é heterogênea, se diz em português, é uma sociedade heterogênea, mas tem um conhecimento, um understanding um pouco mais forte agora que as questões da mudança climática e do desenvolvimento sustentável são importantes para as pessoas e também para a economia. Tá certo. Embaixador Niels Gunnen, o embaixador Heiko Thoms falou sobre como é que a questão ambiental e climática é importante da perspectiva do povo alemão. E eu queria ouvir o senhor sobre o povo norueguês. Né? A Noruega tem tido iniciativas admiráveis no mundo inteiro, mas é uma economia que depende muito do petróleo. E o petróleo, cada vez mais, está com seus dias contados, se tudo der certo. Se tudo der certo, a grande fonte de energia, a grande fonte para a economia norueguesa vai terminar. Eu sei que vocês se preparam há muito tempo para esse mundo pós-petróleo, até fazendo um fundo soberano enorme e se preparando para esse mundo futuro. Mas eu queria ouvi-lo sobre qual a importância para a sociedade norueguesa desse mundo da busca da sustentabilidade e da mudança, transformação na economia. Boa pergunta. Para nós, noruegueses, eu acho o sentimento é que, como nós somos um produtor grande de petróleo, nós fazemos parte do problema. E então, se nós fazemos parte do problema, pelo menos nós precisamos também fazer parte das soluções. E que essa transição para nós vai ser doloroso, vai ser difícil, mas nós não temos escolha, tem que fazer. E então, todas as empresas norueguesas estão preparando para isso, até as grandes empresas de energia estão no meio dessa transição. Toda a economia da Noruega está em transição. Nós estamos agora líderes sobre carros elétricos, então nós estamos acabando com como diz isso? Um motor a combustão? Sim, mas nós, em inglês, então, we are killing our own demand by introducing just cars that run on electricity. We're actually, killing our own product. Mas é isso que nós precisamos fazer. É isso mesmo. Então, é uma transição dolorosa, mas é necessário e nós vamos fazer. Eu queria sublinhar que todos os países estão agora parte do problema.
também os países europeus, também a Alemanha. Nós temos que achar uma solução juntos, todos os países. Ninguém pode resolver esse problema sozinho. Tá certo. E nós temos desafios, grandes desafios na Alemanha também, com o carbono, por exemplo. Pois é, eu queria também perguntar isso para o senhor, porque a Alemanha é um país de industrialização madura, então emitiu muito no passado, né? Foi um grande emissor no passado dos gases que estão aí hoje nos ameaçando do aquecimento global. Então, primeiro, eu queria que o senhor aprofundasse mais a questão dessa transformação na economia alemã para esse mundo de baixa emissão. O que mais vocês têm feito? Bom, nós também temos enormes desafios nessa área, mas nós precisamos de uma estratégia de longo prazo, por isso, na qual passos concretos sejam definidos para que os objetivos realmente sejam alcançados. Nós aprovamos na Alemanha em 2019 nosso programa de proteção climática e nossa lei de proteção climática, e eles obrigam determinados setores, esse é muito importante, obrigam determinados setores, como energia, indústria, o uso da terra, a reduções predeterminadas de emissões. E também, há alguns dias, a União Europeia fechou um acordo sobre uma rígida lei do clima, mas esses objetivos de longo prazo só serão eficazes e terão credibilidade se as metas de redução forem apresentadas de forma transparente, e nós tentamos de fazer isso. Tá certo. Também queremos, mais um ponto, queremos criar um mercado de carbono, esse é também um ponto muito importante. Tá certo. E complexo. Eu queria saber dessa questão do mercado de carbono. Na reunião de Glasgow, vai ser uma reunião importante para a regulamentação da ideia de um mercado de carbono. Então, eu queria ouvir vocês dois sobre isso, se quiserem falar sobre, quer dizer, que expectativa se tem para a reunião de Glasgow. Embaixador Neus, começando com o senhor. Bom, primeiro ponto é que essas negociações são difíceis, porque todo mundo tem essas suas particularidades também. Então, o mais importante é que nós precisamos tentar achar soluções. E fora disso, eu acho, e a Noruega, eu acho que os mercados para o carbono faz parte das soluções. Então, nós vamos trabalhar para achar soluções em Glasgow. E o senhor, embaixador Thomas? Claramente, a proteção climática é uma missão da humanidade. E para cumprirmos o Acordo do Clima de Paris, para limitar o aquecimento global, precisamos de metas climáticas nacionais ainda mais ambiciosas. Também nós, em Glasgow, queremos avançar com as negociações sobre os mercados de carbono. Esse é um tema muito complexo, como eu disse, mas, claro, um tema crucial também, justamente para o Brasil, mas também para a Alemanha. Mas o requisito é que existam parâmetros claros para todas as reduções, que as normas de proteção sejam cumpridas e se haja de forma transparente. Tá certo. Agora, ontem o presidente Bolsonaro falou sobre o fato de que no passado o Brasil derrubou a taxa de desmatamento, isso de fato aconteceu, mas depois inverteu-se a curva.
né? Mas houve um período grande de vitórias na derrubada da taxa de desmatamento nos governos anteriores. Então, ele acha que, com isso, ele se acredita para receber recursos através do Acordo de Paris. E eu queria saber se vocês concordam com essa visão. Não tenho certeza que eu entendi totalmente a pergunta, Miriam. Eu repito, Mais uma embaixador, ontem o presidente Bolsonaro disse que o Brasil, no passado, diminuiu a taxa de desmatamento entre 2004 e 2012. De fato, o Brasil diminuiu o ritmo anual do desmatamento. Então, ele acha que, por causa disso, o Brasil tem a receber recursos através dos serviços ambientais ou do desmatamento evitado, através de algum mecanismo de compensação ao país por ter reduzido suas emissões ao reduzir o desmatamento. Então, eu queria saber a sua opinião, a opinião dos dois, sobre esse ponto do discurso do presidente Bolsonaro. Ele está correto? Não, entendi. Bom, eu acho que nós concordamos que tem tem um mercado para os países que têm florestas e que querem manter as florestas em pé. Eu acho que nossos dois países, nós já mostramos que nós temos vontade e temos capacidade para ajudar e pagar. Claro que nós também queremos ver mais países, mais atores pagar. E eu acho que nós vamos continuar a trabalhar por isso, junto com os países que têm florestas tropicais. Mas todos esses sistemas, todos esses mercados, eles vão ser baseados em resultados, sem dúvida. Então, isso é o primeiro ponto, que com resultados, com certeza, vai ser atores, governos e empresas que são preparados para ajudar, preparados para comprar e pagar. Tá certo. Embaixador Thomas. Bom, primeiro, eu acho que não temos que introduzir novos parâmetros. Segundo, eu queria sublinhar que o Brasil não está sozinho no combate ao desmatamento. Ainda há recursos significativos disponíveis no Fundo Amazônia, e o Brasil pode continuar contando com a Alemanha e Noruega no combate ao desmatamento. E a Alemanha e a Noruega estão prontas, estão dispostas a retomar os pagamentos por resultados, quando o Brasil apresentar resultados na redução do desmatamento. Então, quer dizer que pode ter mais recursos no Fundo Amazônia e até o descongelamento do Fundo Amazônia se houver resultados e a solução do problema da governança. Sim. Uhum. Claro, com certeza. Com certeza. Uhum. É fácil explicar para os taxpayers noruegueses e alemães o dinheiro colocado no Fundo Amazônia? Boa pergunta. Sim e não. Sim, quando tem resultados. Não, quando não tem. Uhum. É difícil defender o Fundo Amazônia quando as taxas do desmatamento estão aumentando. Quando nós temos uma curva
descendo, é fácil. Tá certo. Embaixador Heiko Thomas. Eu concordo completamente. Uma coisa que eu queria saber é o seguinte: os governos estaduais têm tentado fazer canais de comunicação direto com todo mundo, né? Com financiadores, com empresas, com fundos e com as embaixadas. Eles acham que eles podem aproveitar mecanismos, iniciativas, financiamentos feitos diretamente entre governos, né, o governo da Alemanha, o governo da Noruega, e um ente subnacional. É possível isso? Ou eles estão tendo uma expectativa que não pode ser realizada? Quer dizer, é possível ter um acordo com, por exemplo, os governos da região amazônica, que signifique apoio a eles financeiro, sem passar pelo governo central? Não sei exatamente. De uma parte, uma questão técnica, eu acho que legalmente nós trabalhamos primeiramente com o nível federal, mas eu deveria verificar se a situação legal. Eu não sei. Tá certo. E o senhor que acha, embaixador Gunnar? Nós não temos problema trabalhar com os estados, mas, obviamente, nós precisamos ter um entendimento com o nível federal. É isso. Mas para nós não tem problema trabalhar com os estados. Mas, para precisar, nós trabalhamos muito com os estados também. Também nossa cooperação bilateral, eu já mencionei que temos um portfólio de 9 bilhões de reais de cooperação e nós fazemos muito com os estados. A pergunta só é se não acho que é possível sem entendimento com o nível federal, mas nós trabalhamos muito com os atores nos estados e também com os atores de outros níveis, com os setores locais também. O que vai acontecer com os países ou as empresas que não entenderem que agora é imperativo, é obrigatório buscar uma economia de baixo carbono, reduzir a emissão, ter sustentabilidade? O que vai acontecer com esses países ou empresas que não entenderem o espírito do tempo, o Zeitgeist? Tem uma expressão em inglês, acho que funciona em português também. Perder o trem. É isso. Porque essa aí está acontecendo agora. E como todos os mercados, se você está preparado, você vai sobreviver, se não, bom. Mas isso está acontecendo, com certeza. Absolutamente, eu concordo também. Mas só assim? Concorda rapidamente? Aí não vai explicar melhor? Bom, um exemplo. A empresa Volkswagen decidiu que não vai produzir um novo motor de combustíveis após o ano 2027. Esse é o futuro. Tá certo. Embaixadores, eu gostaria de saber se vocês acham que é importante acrescentar mais alguma coisa para que eu possa entender o sentimento de vocês e a compreensão de vocês desse momento das relações bilaterais ou da situação do Brasil ou desse momento da economia. Estou terminando a entrevista e queria deixar vocês com essa palavra final para cada um dizer o que faltou perguntar. Sempre falta alguma coisa para perguntar. Então, eu queria que vocês começassem, cada um, começa quem quiser, mas me fale um pouquinho sobre o que mais que vocês gostariam de dizer para que eu entendesse exatamente o que vocês estão
compreendendo desse momento do Brasil e das relações bilaterais? Bom, eu queria dizer o trabalho como embaixador alemão no Brasil é um dos melhores trabalhos do mundo, porque nós temos a cooperação completa entre os dois países. Nós temos uma cooperação econômica, uma cooperação na área de língua portuguesa e de língua alemã, uma cooperação na área de defesa, uma cooperação na ciência. Tudo existe entre a Alemanha e o Brasil, mas o grande problema no caminho é o problema do desmatamento. E eu queria to take out of the way esse problema. Tá certo. E o senhor embaixador? Para nós também, né, é importante lembrar que a Noruega também tem uma relação forte, antiga e ampla com o Brasil. Nós temos investimentos diretos acumulados no Brasil de 25 bilhões de dólares. Também 8 bilhões de dólares no nosso fundo soberano. Então, é importante para nós também ver o Brasil com prosperidade, uma economia boa, porque nós temos muitos investimentos aqui. Então, isso é importante. Outra mensagem de mim é que ainda temos 3 meses desse ano florestal. O Brasil tem essa possibilidade agora, amanhã, para fazer uma diferença, né? Para virar essa página. E mostrar para o mundo que o Brasil tem o poder para fazer melhor sobre o desmatamento. Vocês já mostrou para o mundo que é possível fazer e nós temos certeza que vocês podem fazer o mesmo mais uma vez. Tá certo. Muito obrigada, então, aos 2 embaixadores por essa entrevista muito esclarecedora, me ajudou bastante a entender. Muito Agora obrigado, Miriam. Agora Muito obrigado. Foi um grande prazer.